Obviamente, assim, o que a gente tem de números da exposição que foi feita aqui hoje, pontos positivos ou negativos no setor? Bom, apesar de um ano de crise como foi 2008, nós temos um número muito expressivo de quase 700 milhões de dólares de exportação e o nosso recorde com 532 mil toneladas. O Brasil saiu de uma situação de importador uma década antes para hoje ser o quarto maior exportador. Esse talvez seja o grande número que nós tivemos nesse ano. Para 2008 e 2009, nós temos uma redução de área estimada em 20%, num total de 849 mil hectares. O Brasil deve diminuir de 1 milhão e 600 mil para 1 milhão e 300 mil toneladas a produção. Muito disso em fator da crise, como também da depreciação do valor do algodão. Então, são esses fatores que acho que marcam mais os números brasileiros. A grande exportação do ano passado e a redução de área em função da não competitividade do algodão. O cenário atual pode piorar ou a tendência é melhorar? Olha, esse cenário atual, nós temos a expectativa de que talvez no segundo semestre, que é o momento de tomada de decisão para o plantio da próxima safra, nós tenhamos uma situação um pouco melhor. Infelizmente, nós temos visto previsões que a cada mês as previsões são mais pessimistas. Pode acontecer de nós não estarmos no fundo do poço dessa crise. E se isso acontecer, essa depressão dos preços do algodão continuarem, talvez nós possamos ter uma nova redução diária para a safra 2009-10. A questão da OMC, essa relação, qual é o cenário hoje dessas discussões e também de tratativas para o setor? Bom, o Brasil já ganhou o caso, já houve a vitória em todas as instâncias na OMC e o último resultado que nós temos é o painel de implementação que foi aberto pelo Brasil e que o resultado saiu em junho do ano passado. De lá para cá, são as negociações em cima da arbitragem de valores e modalidade de retaliação. Tudo que podia ser feito, ser discutido, já foi discutido. Houve na semana passada em Genebra, tanto o Brasil como os Estados Unidos foram ouvidos, e agora estamos aguardando a decisão dos árbitros da OMC para o dia 30 de abril, na modalidade em como o Brasil pode retaliar os Estados Unidos e nos valores que são bastante distintos do que o Brasil alega ter direito à retaliação e que os Estados Unidos colocam num valor extremamente ridículo e baixo em função de todo o montante de subsídios que foram aplicados no algodão desde o período de 99, quando nós questionamos os subsídios americanos. Agora, o objetivo principal dos produtores brasileiros de algodão, que era retirar dos subsídios, ainda não aconteceu. Isso quer dizer que o Brasil ganhou, mas ainda não levou? Olha, esse discurso de ganhou e não levou, ele realmente nos incomoda, porque observamos que o Brasil teve um destaque muito grande com esse caso do algodão. O Brasil passou a liderar o grupo, o G20, os países exportadores agrícolas, e deu uma notoriedade muito grande que permitiu que talvez se negociasse uma questão mais ambiciosa na rodada de Doha, que fracassou em julho do ano passado. O setor não concorda com essa posição. Nós vamos continuar buscando a redução de subsídios, e se o que está na OMC não foi implementado e o Brasil tiver direito de retaliação, nós vamos cobrar que o Brasil exerça seu direito de retaliação com benefício ao setor. Estamos indo a Genebra conversar com o embaixador Roberto Azevedo, exatamente para dizer que o setor não desistiu, o setor acreditou no governo, trabalhamos em parceria, o governo trabalhou muito bem nesse processo, foi um processo emblemático na OMC e não pode agora, na reta final, acontecer nada ou algumas medidas bastante quase que simbólicas com um caso que foi tão importante, não só para o algodão, como para outras culturas, para outros países que dependem tão fortemente da cultura do algodão. Eu acho que o Brasil a OMC primeiro tem um dever muito grande de garantir essa vitória de um país em desenvolvimento contra a maior economia do mundo, que o mundo inteiro está olhando exatamente para ver se existe dois pesos, duas medidas, ou se realmente a decisão seria igualitária para todos, e a posição do Brasil também. O Brasil vai ser cobrado depois em função da postura que ele tiver com o resultado da OMC. E os produtores, evidentemente, nós não entramos nisso para ganhar alguma recompensa, para ter uma migalha de troco, nós entramos nisso para que o nosso negócio seja competitivo, para que nós possamos produzir um dos melhores algodões do mundo,
com a produtividade, a melhor produtividade de algodão de sequeiro do mundo, de forma igualitária e poder participar desse mercado lá fora. Agora, o senhor disse que no caso da não retirada dos subsídios, o Brasil teria o direito à retaliação e essa retaliação não sendo comercial, acabaria beneficiando outros setores da economia brasileira. Neste caso, poderia haver uma compensação em outras áreas por parte do governo para o setor do algodão? Nós temos conversado, e essa é uma questão um pouco delicada ainda, porque depende do resultado da OMC na modalidade de retaliação. Agora, o Brasil já pediu o direito de fazer retaliação cruzada, ou seja, retaliação em outros setores, como a questão de propriedade intelectual, quebra de patentes. Isso é uma estratégia do governo, mas existe uma conversa já, e o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Agricultura sabe disso, que nós queremos que o nosso setor seja fortalecido. Então, se há uma possibilidade de retaliação, vamos unir os esforços de ministérios, de todos os órgãos competentes com o setor privado, para estudar onde isso pode ser aplicado, primeiro em benefício do setor. E não havendo essa possibilidade, se o governo decidir pela aplicação de retaliação em um outro setor que não o nosso, qual é a maneira de que o governo possa fazer uma compensação interna para o setor. Então, isso aí são estudos que vão começar agora em função desse resultado, porque não adianta você trabalhar numa coisa que daqui a 30 dias pode ser totalmente desmontada uma estratégia ou um estudo que é bastante específico. Então, o setor quer a retaliação e também a diminuição ou que termine a questão do subsídio? Sim, o nosso objetivo inicial sempre foi a questão da eliminação dos subsídios, porque nós temos que olhar no futuro, no longo prazo, o que isso vai impactar na sustentabilidade e no crescimento do algodão brasileiro. Esse sempre foi o objetivo. Nós nunca entramos para ter uma compensação financeira do tamanho que ela fosse, em termos de dinheiro ou de algum benefício interno. Agora, em não havendo, acho que é importante o Brasil retalhar sim, porque senão é aquela história de acabar em pizza. De campeão moral, de chegar, ter uma vitória e daí? O que fez com ela? Não fez nada? Então, precisa que esse assunto continue em pauta, a questão dos subsídios, de lutar pela abertura de mercado. Está vindo essa onda de protecionismo novamente com essa crise internacional e o presidente brasileiro tem feito um discurso exatamente contra isso. Se o discurso dele é contra esse protecionismo, está na hora dele ir lá e cobrar dos Estados Unidos, dos outros países que estão fazendo isso contra a gente e diminuindo a competitividade num setor tão importante. A crise financeira que está afetando internamente os Estados Unidos na questão de concessão de recursos para a agricultura pode acabar ajudando o setor do algodão brasileiro, o país, na hora como essa? Com certeza, porque nós sempre imaginamos que um dos grandes fatores, e talvez o mais importante para uma diminuição de subsídios, seria a falta de recurso ou a cobrança de outros setores da sociedade com o volume de recursos que é dado com essa finalidade. Então, eu acho que essa crise é uma hora que, talvez indiretamente, eles consigam reduzir os subsídios, porque há uma falta de dinheiro e outros assuntos que são prioritários para a economia americana. Seria uma saída, mas a crise já afetou o setor. Com certeza, a crise já afetou, vemos esses números de consumo de algodão no mundo todo, que tem uma redução drástica, a área plantada brasileira caiu exatamente pela crise, pelo momento em que a crise se instalou e pela dificuldade de crédito e também o valor do algodão muito baixo, porque o algodão, nesse cenário das commodities, talvez é o que tenha a resposta mais rápida, porque os alimentos talvez demorem um pouco mais a cair. Mas a roupa, o consumo de roupa é uma das coisas que é mais fácil de haver uma retração de consumo no momento de crise. Então, é um momento bastante delicado e toda a reversão desse cenário depende de quanto tempo essa crise vai durar, se são 2 anos, se são 3 anos, para voltar a ter um crescimento da demanda, para que a gente possa voltar a aumentar a área também. Pontualmente, então, o que vocês vão pedir para o embaixador e depois aproveitar essa viagem para abrir mercado na China também? Bom, nós vamos levar para o embaixador essa posição nossa de pedir uma firmeza do governo brasileiro, a firmeza da postura do governo brasileiro, como eles já estão fazendo, cobrando da OMC um rigor com o assunto. Nós vamos cobrar também que eles continuem com isso daí, mas que nós esperamos que a posição do Brasil seja muito firme, porque não tem mais o que fazer no caso, mas a posição brasileira, após esse anúncio, é que é extremamente importante. Então, nós vamos cobrar isso, que o setor está atento, que o setor está esperando uma resposta à altura. Também na sequência dessa viagem, nós estamos indo para a China, com um grupo de produtores, para abrir o mercado chinês. Hoje a exportação brasileira ela é muito importante na Ásia, mas no mercado chinês especificamente nós temos uma participação muito pequena. Então nós vamos lá para levar, não tem mais nenhuma restrição quanto à qualidade do algodão. O algodão brasileiro atende
plenamente as exigências da indústria chinesa, mas é uma questão muito de negociação de como é feita a comercialização através dos trades e como a China compra, como o Brasil vende. Então a gente vai abrir um pouco mais esse mercado para participar mais ativamente da China, que é o maior consumidor mundial.